é uma discussão interessante. Discussão não, é uma questão interessante. É, muito interessante. Porque se você pega lá os 10 mandamentos, então você tira um, A única questão que a gente coloca, mas eu digo isso com muito respeito, é que a teologia evangélica convencional diz que a lei foi abolida na cruz. Mas quando nós perguntamos a todos os evangélicos se ele guarda o primeiro mandamento, ele guarda o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, todos estão válidos no Novo Testamento, só o sábado que caiu. Então, para ser coerente, eu deveria dizer que foi o sábado que foi abolido e não a lei, porque 9 ainda estão em vigor. Mas, como eu disse, essa é uma questão que eu coloco aqui porque me foi perguntado. Então, eu estou aproveitando a oportunidade de ser oportunista. Se o sábado era o dia de adoração e consagração a Deus, em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo morando em nós, a segunda também é a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o domingo. Então, na realidade, para mim, em Cristo Jesus, todos os dias se tornaram sábado, porque todos os dias se tornaram dia do Senhor. Hoje, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Eu acredito assim, eu realmente tenho uma posição mais eclesiocêntrica do que a dispensacionalista. A própria Igreja Batista no passado, os luteranos também eram mais depois do dispensacionalismo de Raul Lindsay que veio essa linha. Agora, o que eu acho bonito é que mesmo que eu tenha uma posição escatológica diferente, nós vamos ter uma fé em Deus tão grande que eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês vão se surpreender, teve um adventista falar isso. Para mim, a Igreja de Deus, ela é muito maior do que a Igreja Adventista, e eu declaro numa rede de TV Batista que a maior parte do povo de Deus não está na Igreja Adventista. E antes que alguém pense, então ele está agora deixando de ser Adventista? Não. É porque eu acho que eu tenho que ter a convicção daquilo que eu creio, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus tem sinceros discordantes de mim e que a Igreja de Deus é maior do que a tabuleta onde eu estou, porque eu não sigo tabuleta, eu sigo a Jesus. Então eu tenho as minhas posições adventistas, mas a família espiritual de Deus para mim, tem os batistas, tem os metodistas, tem os presbiterianos e tem alguns que até desigrejados que às vezes eu discordo da postura, mas são pessoas que entregaram o coração a Cristo e quem sou eu para julgar? A igreja invisível, né? A verdadeira igreja é a igreja invisível. Eu até coloco, eu fiquei feliz de ter essa posição até diferente de pensamento aqui, para dizer até uma frase de um que não era nem adventista nem batista, Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Com essa, conversei no intervalo com o Rodrigo, a Silvia ouviu aqui, porque como o Rodrigo ele é adventista do sétimo dia, tem sempre a pergunta do sétimo dia. Né? E a gente falou um pouquinho de escatologia também, né? que é a parte adventista do processo, né? Aí vamos para o sétimo dia, com o auxílio do Jean. O Jean, obrigado, Jean, lá de Aracaju, Sergipe. Ele manda a pergunta e vem a pergunta. Doutor Rodrigo, biblicamente, devemos guardar o sábado? Eis a pergunta que não quer calar. Vamos ouvir, Rodrigo. Então, eu vou, irmãos, eu até aproveito esse ensejo aqui para esclarecer uma coisa para vocês em tempo rápido aqui. Em primeiro lugar, o sábado não leva ninguém para o céu. Se algum adventista, judeu, qualquer um falar que ele é salvo, que guarda o sábado, fala assim, você não entende nem de Bíblia, nem de adventismo. O que me leva para o céu é a graça de Cristo que eu aceitei mediante a fé e por isso entreguei minha vida a Cristo. O único processo de salvação é esse, eu não conheço outro. Guardar o sábado não leva ninguém ao céu. Então por que vocês guardam o sábado? Muito simples. Eu devo ter agora pessoas que estão me assistindo que são da Assembleia de Deus, metodista, presbiteriano. Por que você não adora imagem de escultura? Se você respondeu porque você não adora imagem e escultura, se você me respondeu por que você não rouba, se você me respondeu porque você não adultera, você está respondendo porque eu guardo o sábado. Só isso. Perfeito. Mas eu quero deixar bem claro que, e eu vou colocar aqui uma posição adventista. Vocês já ouviram falar, inclusive, da Ellen White, que é um assunto polêmico. A gente não idolatra a Ellen White. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana, e ninguém, coisa dos luteranos de seita. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano, não existe isso. Mas eu vou citar Ellen White, assim como um calvinista pode citar, como um presbiteriano pode citar Calvino. Porque é uma autoridade da igreja adventista. A própria Ellen White não teve nenhum parente que guardasse o sábado. É mesmo? Quando o Guilherme Miller morreu, o Guilherme Miller não aceitou a guarda do sábado e Ellen White disse que ela teve uma visão de Deus que anjos protegiam
o túmulo de Guilherme Miller, que foi um homem de Deus. Olha que interessante. Eu estive nos Estados Unidos, no túmulo da irmã White, que era casada com um pastor metodista que perdeu uma filhinha. Ela escreveu uma carta para essa irmã, dizendo assim, que perdeu um bebê, e falou assim, minha irmã, não chore, porque de acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus, na sua volta, trará de volta o seu bebezinho ressuscitado. Uau. Basta você e seu esposo continuarem fiéis a Deus como vocês sempre foram. E ela estava falando de parentes dela que guardavam o domingo. Uau. Tá bem? Então, eu guardo o sábado porque eu cheguei nessa conclusão na Bíblia. Então, respondendo ao irmão... É Jean de Aracaju. Jean de Aracaju. Jean, eu, Rodrigo, particularmente, acredito que é o sábado que deve ser guardado. Mas também acredito que os meus irmãos aqui que guardam o domingo são tão fiéis a Deus, na luz, na compreensão que eles têm, como eu. Então, nós temos uma discordância, eles acham que é o domingo, eu acho que é o sábado, alguns acham que não é dia nenhum, mas uma coisa eu digo, quem guarda o sábado, para o Senhor o guarda. Quem não guarda, para o Senhor o guarda. O meu papel aqui é falar da minha convicção, respeitando a espiritualidade do meu irmão, que é tão sincero a Deus como eu. Opa! E o céu que eu acredito, não vai ter um bairro só para adventista, não. É verdade. Vai ter para todo mundo. Aqui, ó. É verdade. Salva de palmas. Você citou Romanos, é bem interessante. Você citou Romanos, você citou o Novo Testamento, claro. Dessa perspectiva de que quem faz para o Senhor. Não é? E a gente tem que ter um respeito muito grande, e eu tenho um respeito por todo aquele que é sabatista, usando um termo que é clássico, né? Porque demonstra fé. Eu tive alunos na universidade, nós também somos professores universitários, Rodrigo, e é interessante porque, por exemplo, a gente tinha aula sexta-feira à noite, né? E esses alunos se matriculavam e vinham conversar. Professor, o que eu faço? Eu falo, querido, é uma decisão sua e a sua fé. Não é? Eu não posso te dar presença se você não está presente. Mas eles conseguiam cumprir o curso, sabe? Se esforçavam na carga horária tranquilamente. E eu admirava. Né? E você citou o Decálogo, os 10 Mandamentos. É uma discussão é uma questão interessante. É, muito interessante. Porque se você pega lá os 10 mandamentos, então você tira um... A única questão que a gente coloca, mas eu digo isso com muito respeito, é que a teologia evangélica convencional diz que a lei foi abolida na cruz. Mas quando nós perguntamos a todos os evangélicos se ele guarda o primeiro mandamento, ele guarda o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, todos estão válidos no Novo Testamento, só o sábado que caiu. Então, para ser coerente, eu deveria dizer que foi o sábado que foi abolido e não a lei, porque 9 ainda estão em vigor. Mas, como eu disse, essa é uma questão que eu coloco aqui porque me foi perguntado. Então, eu estou aproveitando a oportunidade sem ser oportunista. E quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui, sem nenhuma demagogia. Porque, às vezes, eu lido muito com ateus. Tem um outro livro meu aqui que é para ateus. É esse aqui? O Ceticismo da Fé. Deixa eu mostrar aqui para o... que esse, inclusive, eu trouxe para dar para o pastor Márcio Valadão. Viu? Pastor! Que é uma pessoa que eu admiro muito. E eu já tive a oportunidade de jantar uma vez com ele, aqui, o Cid Moreira, a esposa dele, lá ele que trouxe o Evidências para a TV Super. Foi ele. Mas esse título seu, ele é uma provocação? Provocação. Ceticismo da Fé. Exatamente, porque esse livro eu não escrevi na linguagem igrejeira. Eu escrevi esse livro para atingir o que gosta de assistir o Pondé no YouTube, que gosta de ler Karl Marx, que gosta de ler Nietzsche, Kafka. Eu mostrei a partir de Derrida, de Descartes, como é que o mesmo pensamento desses autores, no meu ceticismo, me leva a crer. Vou falar uma coisa polêmica e paradoxal. Eu sou um crente porque eu duvido. Interessante. E disto posto, eu às vezes sou mais respeitado por alguns ateus do que por alguns evangélicos. Quando você for no Jô Soares, por exemplo... É triste, porque é seita, entendeu? Eu senti o Jô Soares assim, impactado com o que você falava. Ele balançou mesmo? Foi impactado pelo Espírito Santo. Não é? Porque esse livro aqui tem poder. Aleluia. É verdade. Eu ainda acredito nisso. E, para honra e glória de Deus, foram 3 entrevistas no Jô Soares. Num ano me convidaram, deram um bloco. 2 anos depois me convidaram de novo, deram 2 blocos. No 3º ano convidaram, deram 2 blocos. Olha só. E depois convidaram uma 4ª vez, mas eu estava morando nos Estados Unidos nesse tempo e não pude ir na 4ª vez. E eu soube depois eu soube que tinha gente que até pagava para ser entrevistado pelo Jô Soares. E as 2 outras entrevistas foi ele que colocou. Então eu louvo a Deus por essas portas, seja do Jô Soares, seja de vocês. Aí só complementando o meu agradecimento que eu falei, porque às vezes eu me sinto mais respeitado por um ateu do que por um evangélico que me acha seita, leproso. E hoje não. Igrejas como a Batista Lagoinha abrem as portas para a gente falar com respeito e por isso que eu tenho que respeitar. E vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, sem demagogia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado. Inclusive, pode falar. Pode. Assim, já que nós estamos aqui num ambiente assim, tão respeitoso e democrático, eu estou tão impactada com o irmão e estou aqui para aprender, né? Que coisa boa a gente poder aprender com quem realmente conhece.
esse posicionamento é maravilhoso e isso comprova, né, o quanto o irmão realmente conhece a Deus e pertence ao Senhor, porque são essas atitudes mesmo que mostram, né? E como o irmão colocou assim, a maneira que ele interpreta, eu estou me sentindo na liberdade de falar como eu penso, né? Com todo respeito também, entendendo que as diversidades, elas acontecem dentro da Igreja de Cristo, né? A gente não tem discordância só com quem não é da Igreja, mas dentro da Igreja nós temos várias discordâncias. No corpo de Cristo, né? Dentro do corpo de Cristo. E é normal, porque a Bíblia fala que em parte conhecemos. Quando vier o que é perfeito, aí nós vamos saber na totalidade, mas nós só sabemos em parte, então nós não temos como saber tudo, então o nosso conhecimento dele sempre vai ser limitado, por maior que seja, né? Mas uma coisa que eu entendo, assim, em relação à guarda do sábado, e a guarda do sábado, ela está intimamente ligada à adoração, né? Porque na aliança, no tempo da lei, existia um dia exclusivo para a guarda, né, para a consagração daquele dia ao Senhor, e também existia um lugar, né, que era o templo, que era um lugar exclusivo. Eu entendo que esse mandamento ele não foi abolido, ele foi ampliado, né, porque perguntaram para Jesus, onde se deve adorar? Né? E ele disse, em espírito e em verdade, ou seja, não tem mais uma geografia para a adoração, né? Em relação ao quando deve se adorar, né? Eu entendo que o sábado, em hipótese alguma, ele foi abolido. Eu entendo que os demais dias foram levantados, porque se o sábado era o dia de adoração e consagração a Deus, em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo morando em nós, a segunda também é a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o domingo. Então, na realidade, para mim, em Cristo Jesus, todos os dias se tornaram sábado, porque todos os dias se tornaram dia do Senhor. Hoje, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Então, eu entendo que Cristo trouxe a plenitude da lei, né? Então, não creio que a gente tem que abolir. Às vezes meus alunos perguntam, é certo guardar o sábado? Eu falo, claro que é. Como é certo guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, porque o cristão ele não tem mais dia secular. Todos os dias em Cristo são dias para adoração. Então, eu vejo mais por essa perspectiva. E por incrível que pareça, a sua perspectiva, apesar de ser discordante, conecta com a minha maneira de ver. Porque, e aqui eu vou falar uma coisa que até mesmo alguns adventistas não interpretam isso de maneira como eu acho que deveria. Na minha opinião, todos os dias realmente são de Deus. O que é o sábado para mim? O sábado para mim, se me permite uma comparação, vocês são casados. Eu vou perguntar para ela para não te deixar em qual é o aniversário do casamento de vocês. Acho que é melhor você perguntar para ele. Dois historiadores. Maria, você sabe, pelo amor de Deus. Não, mas eu sei, é 7 de novembro. 7 de novembro. Ufa! Vamos colocar da seguinte maneira. Vocês não se amam só no dia 7 de novembro. Claro que não. Vocês se amam todos os dias. Vocês se relacionam todos os dias. Mas no dia 7 de novembro é um dia especial. Por que o 7 de novembro é um dia especial? Porque vocês se amam tanto nos 364 dias restantes do ano, que quando chega o 7 de novembro, vocês têm um momento para celebrar, para comemorar. Não um dia para lamentar, um dia para comemorar. Sim. Na minha visão, pegando um viés da sua ótica, para tentar harmonizar as duas visões, o sábado é uma comemoração do casamento que eu tenho com Cristo nos outros 6 dias da semana. Eu me relaciono com ele no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando chega no sábado, eu celebro como no 7 de novembro vocês celebram. E assim como no 7 de novembro é um dia que você tem uma situação especial, talvez vocês vão jantar fora, chamar os amigos, fazer bodas, aquela coisa, no sábado também é uma celebração especial. Porém, na minha teologia, todos os dias são dias do Senhor.
Segunda, terça, quarta dia. O sábado é o aniversário de casamento, se eu posso fazer a paráfrase aqui, do que aconteceu. Agora, se eu não me relaciono, isso aqui é até um puxão de orelha para os adventistas que estão me ouvindo. Se eu não me relaciono com Jesus, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu não tenho que comemorar. Eu posso até guardar o sábado, mas aí não vai ser como fruto da minha relação com Jesus, não é legalismo. Aí eu estou guardando por legalismo, por qualquer razão, menos que seja a razão da graça. É só tentando uma ponte, uma harmonização. Ótimo. Tranquilo? Bom, queridos, eu vou deixar os dois conversar aqui, estou só observando aqui. Mas a data do aniversário... Que medo, rapaz, deu medo aqui da notícia.